Bom dia, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína, esse é o meu sinal. E hoje conosco aqui o André na Libras e teremos o Sidney também nos acompanhando nessa aula. E eu tenho mais uma convidada bem especial que vocês já conhecem. Com vocês, a professora Fernanda de Arte. Bom dia, Pro. Bom dia, professora Janaína. Bom dia, turma. Estava com saudade de vocês. Quando eu estou aqui, tem o quê, professora? Mão na massa, né? Massa, logo mais. Quando a Prof está aqui, nós temos mão na massa. E hoje é bem legal. Nós vamos fazer uma maquete, um mini mundo feudal. E vamos desafiar vocês também, estudantes do sexto ano, a fazerem, né, a sua maquete, postar lá no @janainajardim.prof e no... Fernanda Maria Borges. E também na hashtag Eu no CMSP, está bem? Então, sejam bem-vindos à nossa aula, professores. Podem colocar no chat as considerações de vocês acerca do nosso tema. Mesmo que eu não ler a resposta de vocês, vários professores, vários alunos estão lendo e a gente faz aqui do nosso chat um espaço de boas práticas e de discussões. Então, vamos lá. O tema da aula, dá uma olhadinha aí na tela, olha lá. A transição da Idade Antiga para a Idade Média. Aproveitando, vamos ler a habilidade. Descrever, olha só o verbo da habilidade. Nós vamos hoje descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado, certo? Qual que é o nosso objetivo aqui, ó? Olha só, nós estamos na transição, né? De mundo antigo para mundo feudal. O que muda? A lógica comercial, né, o jeito de fazer comércio muda. A lógica social, as relações entre as pessoas vai mudar. Nós vamos estudar o que significa suzerania e vassalagem. Isso lá no quarto bimestre, está bem? E aí, a gente precisa entender agora um pouquinho o que é uma cidade, né? Porque olha só, isso vai mudar, né? Tem uma conexão entre cidade, comércio. Até aqui, até esse ponto da história, nós estávamos assim, ó, volta comigo lá no passado, sexto ano. Volta comigo, sexto ano, lá no Império Romano. Volta comigo lá no finalzinho do Império Romano. Vocês se lembram que o Império ficou crescendo, crescendo, crescendo? O Império Romano cresceu demais. Aí começou a ter uma série de problemas. Os imperadores, eles inventaram uma política do pão e circo. O que significa a política do pão e circo? É assim, quer ver? Eles ofereciam para o povo teatros, apresentações de gladiadores. Então, sempre que o povo ia lá no Coliseu assistir uma luta de gladiadores ou uma peça de teatro, o povo ganhava também um pão para se alimentar. Desta maneira, eles iam contendo ali, né, as revoltas populares. Só que essa questão do comércio ser tão intenso, sabe? Lembra do Mediterrâneo? Esse comércio tão intenso, ele fez mudar a lógica. O que é a lógica? Eu vou transformar esse conceito em uma coisa mais simples. Ó. O jeitinho de ser do mundo antigo mudou. Então, assim, aquele jeito de se relacionar, aquele jeito de comercializar mudou. Então, como as pessoas ficaram circulando muito, né, com produtos, elas foram levando cultura, aquele jeitinho do mundo antigo, ele está mudando. E é nesse momento que nós estamos. O mundo antigo, ele está mudando e se transformando em um mundo feudal, certo? Então, vamos voltar aqui agora a nossa atenção num conceito bem importante. Eu vou colocar na tela para vocês, dá uma olhadinha aí, sexto ano. O que vem à sua mente quando você, aluno do sexto ano, ouve as palavras cidade e comércio, está bem? Essas duas palavras, cidade e comércio, elas são muito importantes para a gente entender aí a transição do mundo antigo para o mundo medieval. Dá uma olhadinha na tela, sexto ano, olha lá. Olha lá, então vamos pensar o que é cidade, né? Vamos ver essa relação aí de cidade e comércio. Então, cidade nós temos residências. Temos também o comércio que acontece na cidade. Então, vocês lembram o Império Romano? O comércio ele estava ali na cidade, né? Eles comercializavam na cidade e depois isso tudo ia pelo Mediterrâneo ser transportado para outros lugares. Tem indústrias, né? E a gente já está falando de um mundo mais moderno. Temos indústrias e a cidade é conhecida como centro urbano, né? Nós temos o centro urbano. E o comércio? Produtos... Economia, onde toda a economia é organizada, compra
e venda. E aí eu vou deixar na tela assim para vocês, ó, a relação aí de cidade e comércio. E o que isso tem a ver também com o nosso final, né, com a nossa transição aí do mundo antigo para o mundo medieval. Olha só, gente, no mundo antigo, certo? Lá no final do Império Romano, o que aconteceu? Todo o comércio acontecia na cidade, certo? Então as pessoas iam muito mais para as cidades, muito mais para as cidades. E aí o comércio acontecia nas cidades. Aí das cidades, né, quando eles queriam algo diferente, aí eles atravessavam o Mediterrâneo para buscar de outros lugares, certo? Isso a gente viu na última aula. Só que o Império Romano não foi crescendo, crescendo, crescendo. O que isso ocasionou? Qual a consequência deste crescimento? Começou a entrar povos de... Aliás, entrar não, porque assim, o Império Romano foi crescendo e entrando em outros terrenos, em outras terras, com pessoas que tinham outras culturas, né? Isso se chama invasões bárbaras. Invasões bárbaras. Nossa, eles eram bárbaros, bravos? Não. Eram pessoas que tinham outras línguas, outras culturas, outras religiões. Eram pessoas diferentes, né, dos romanos. E aí, essas culturas diferentes, que foi chamada pelos romanos de invasões bárbaras, essas culturas diferentes foi modificando o jeito de ser da cidade. E tem um detalhe. Começou a ter muitas disputas, muitas lutas, né, entre as pessoas. E aí, a maior parte da população começou a ter medo de ficar ali no centro urbano e começaram a se refugiar para os campos. E aí tem um fenômeno muito interessante. Elas começam a sair da cidade, elas vão para os campos e nos campos elas começam a colocar muro ao redor do seu território. Então, vocês vão perceber que a Profê, eu até vou pedir para voltar aqui na Profê, que ela está fazendo o minimundo todo murado. Olha lá, tá vendo? Ela está murando o minimundo. Ela está murando. Por quê? Ele tem que ser murado ao redor, porque aquelas pessoas, elas saem da cidade e elas vão para as partes mais afastadas, para as florestas, para os campos, e lá elas vão constituir uma nova forma social, uma nova lógica, um novo jeito de viver. E a gente tem um comecinho do feudalismo, está bem? Eu vou falar muito mais sobre isso no quarto bimestre. E aí, voltando aqui, tem uma atividade que a gente vai fazer assim rapidinho, que é também que é da atitude historiadora, tá? Para aguçar a atitude historiadora de vocês. Nós vamos ver algumas fontes imagéticas e vocês vão responder aqui para mim, ó. Vou deixar na tela, dá uma olhadinha. Essas imagens são fotografias de cidades localizadas em países diferentes. O que há de diferente em cada uma delas? Porque olha só, sendo diferentes, ainda assim, são definidas pelo mesmo termo, cidade. Então, sexto ano, eu vou mostrar várias imagens para vocês. São todas cidades. Mas o que diferencia uma da outra, está bem? Então, eu vou começar com a primeira. Dá uma olhadinha na tela. Olha lá. Vocês estão vendo aí uma cidade na Croácia, Dubrovnik. Eu até consegui falar o nome, Fer. Então, é uma cidade na Croácia. É uma cidade também, sexto ano, certo? Então, eu espero que vocês tenham deslumbrado aí esta bela imagem. É uma cidade, então nós estamos vendo aqui várias casas, tem um forte logo no começo. Essa cidade, ela está cercada por um rio ou por um mar, certo? Essa é uma cidade. Vamos para a próxima. Carcassonne, na França, olha só. Também é uma cidade, né? Inclusive, é um patrimônio histórico. Vocês estão vendo que ao redor nós temos casas mais modernas, mas no centro nós temos ali uma espécie de uma fortificação, né? Percebam que a gente tem também ao redor ali, é muito parecido com o que a Pro está fazendo. É muito parecido com o que a professora Fernanda está fazendo. Eu não vou detalhar muito a imagem, porque eu acabo dando a resposta, mas olha só, percebam que é uma cidade, né, que está no centro, e essa cidade ela é mais antiga, ela tem características mais medievais, e eu quero que vocês observem essa imagem, e assim, quais características medievais essa cidade possui. E ela é diferente da anterior também. Vamos ver a próxima. Olha lá,
também é uma cidade. É a cidade de São Paulo. É uma cidade mais moderna. A gente tem aqui algumas avenidas, carros passando, mas também é uma cidade. É a cidade de São Paulo. Tem prédios, né? Tem poluição, inclusive, né, Fê? Nessa cidade. Essa é a cidade de São Paulo, com todas as suas desigualdades enfim, é a nossa cidade. Agora, eu vou deixar assim, ó, para vocês, as 3 fotos. Ó, vou deixar as 3 fotos. E a questão é a seguinte: é possível estabelecer uma relação entre comércio e cidade? Se sim, né, se você entende que sim, aponte qual seria. Essa interação eu vou deixar para vocês também. E me digam assim, o que vocês perceberam nessas cidades? Assim, o que elas têm de parecido? E vocês podem comentar também qual é a relação aí de comércio e cidade, está bem? Então, olha só. O ProSérgio, ele trouxe a resposta da Yasmin. Ele disse assim, ó, a Yasmin, várias coisas, né? Uma tem matos e a outra rios. E a outra tem vários prédios e vários carros da Escola Orlandi, lá da Leste 4. O Pro-Ivo também trouxe a resposta do Miguel. Os prédios, a da Escola Estadual José Chalupe. Aí a Pro Damasion. Desculpem, gente, às vezes é difícil ler o nickname que fica, né? Ela respondeu aqui, comércio com lucros. Então, ela fez essa relação aí de cidades e comércio, ela fez a relação com os lucros. E aí, eu só quero voltar nesta imagem aqui, quer ver? Nesta, que eu achei ela bem significativa. Percebam que essa cidade, ela está murada. Então, ela é uma cidade feudal, ela está murada, que ela é justamente deste período que eu estou explicando. Vocês se lembram? Os bárbaros chegam, né? Termina ali o Império Romano, com a chegada dos bárbaros. Tem uma série de outros motivos que fazem terminar o Império Romano também, mas eu estou frisando este, porque nós estamos falando de cidades. E aí, os bárbaros chegam, as pessoas que estão ali nas cidades começam a ir se afastar da área urbana e ir mais para a área rural. Na área rural, eles constroem, então, essas fortificações, certo? Eles vão murar ali a sua fortificação, que a gente vai chamar de feudo. Mas depois a gente fala disso, tá? Sexto ano. Isso é assunto para o 4º bimestre. Eles vão murar e ali as pessoas começam a viver. A Prof, ela fez até ali umas verdurinhas, porque dentro desse feudo eles vão se alimentar. Acho que a casa do senhor feudal caiu, Fê. Calma aí, tadinho. Está em construção ainda. Está em construção. Então, vocês percebam ó, que a Prof, ela fez o feudo dela, e aí ela colocou ali a água, porque desde o princípio a gente fala que a água é um dos bens mais importantes, né, da humanidade. Voltando lá pro minimundo da Prof, ela colocou uma igreja, a gente vai falar muito sobre isso. Ela colocou as casinhas dos camponeses, olha lá. Ela colocou também as verdurinhas, né? E qual que é a importância das verduras? Porque dentro dessa fortificação, eles têm um tipo de, a gente chama de economia de subsistência. Economia de subsistência. Mas para as verduras era fora, né? O meu tá dentro. Mas poderia ser dentro também, Fê, ou fora, né? Poderia ser dentro ou fora. O que é uma economia de subsistência? É quando, por exemplo, eles dentro dessa fortificação, tudo que eles plantam é para se alimentar. Então, toda a plantação é para o próprio alimento deles. Eles não estão mais plantando ou tendo produtos para vender. A preocupação não é mais vender produtos ou criar excedentes. Sexto ano, fiquem tranquilos. Sobre excedentes, subsistência, a gente vai falar muito sobre isso, está bem? Então, assim, eles não estavam preocupados em plantar para exceder, né? Para exceder, porque o que sobra da plantação, a gente pode vender. Esse mundo, essa transição de antiguidade para medieval, a gente tem uma diminuição do comércio. O comércio ele vai diminuir, as pessoas começam a sair das cidades e elas vão para os feudos, né? Vou mostrar aqui de novo o feudo da Pro. Que ainda não está quase pronto, quase pronto. Quase pronto. Só o castelinho que ainda... Pro, você falou que ia explicar como faz a... Então, a única coisa que eu queria explicar aqui, pessoal, é como é que faz o telhadinho. Ó, você corta meio círculo,
Meio círculo de papel. Ah, professora, não tenho papel vermelho. Pinta o papel. Aí você faz as pontinhas se encontrarem, ó. As pontinhas se encontram, fica um chapeuzinho que fica o telhadinho. E você pode colocar outros rolinhos aqui atrás. Abrir porta, fechar porta. Então, ó, meio círculo. Faz as pontinhas se encontrar. Elas vão ter um encontro. Fez as pontinhas se encontrarem, ó. Já virou um chapeuzinho. E tô esperando esses... Lógico que o mini mundo deles vai ficar muito melhor, né? Claro. E eles sempre postam, né? Muito incrível. Sempre. Cada coisa com materiais diferentes. O rio pode ser feito de plástico. Sempre sai cada coisa maravilhosa. Pode usar pedra. O que tiver em casa. Legal. Então, olha só, professores, o material completo desta aula está disponível no repositório. Lá tem todo o material. A aula fica gravada também no repositório. Avaliem a nossa aula. O que vocês gostaram, pontuem. O que vocês não gostaram, pontuem também, para que a gente possa sempre melhorar. Quero agradecer a Prof. aqui pela atividade de mão na massa. Obrigada, Pro. Eu que agradeço. Estou esperando os minimundos, hein? Eu também. Estou bem curiosa para ver os trabalhinhos de vocês na internet. Obrigada a todos os professores que estiveram aqui comigo. Até a próxima aula, né? Na sexta-feira, que será a nossa última aula do bimestre. Tchau, tchau. Tchau.